Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, o programa que pretende levar muito mais qualidade de vida para você, muito mais cor. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Para viver mais e melhor. No programa de hoje, você vai ver o que está mudando na anestesia nos 30 anos da Copanest. Tem ainda uma dica da nutricionista para as mulheres que estão tendo queda hormonal, a famosa fase do climatério. Inovação, um tratamento que pode melhorar as questões relacionadas à depressão, à ansiedade. E ainda, você já ouviu falar de morte súbita? O Saúde e Companhia está no ar. Nos últimos tempos, muito tem se descoberto a respeito da capacidade do cérebro de se adaptar diante das adversidades, é a chamada neuroplasticidade cerebral. E tem muitos avanços também em relação aos tratamentos. André Pantoja, como vai, querido? Tudo bem, Michele? Tudo bem. Conta pra gente sobre isso. Vamos lá. Afinal, André, qual é a relação que tem a neuroplasticidade com os tratamentos hoje de estimulação cerebral para diversas questões? Então, a questão da plasticidade cerebral, ou a neuroplasticidade, como você disse, o nosso objetivo na terapia, na reabilitação, é saber o local exato daquela lesão para interferir nessa fisiologia neurológica, para que aquilo ali volte ao mais perto possível da normalidade anterior. E na verdade, hoje em dia, a gente consegue até otimizar algumas partes do encéfalo. Na parte prática, uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ou que tenha Parkinson, ela pode ser beneficiada desse tratamento? Pode. Por exemplo, o Parkinson tem uma parte específica que tem uma deficiência em questão da dopamina, então pode ser colocado estímulos excitatórios nessa área e os sintomas melhoram. Já na Alzheimer, até a década de 80, achava-se que tinha uma área específica em relação à memória, que era o hipocampo. Hoje sabe-se que a memória está em todo o córtex cerebral. O córtex, para você ter uma noção, que é o tecido do encéfalo, se ele fosse esticado aqui fora, seria uma canga de praia, de tão grande. Por isso que o nosso cérebro tem aquele formato enrugadinho. Então as memórias estão ali. Por isso explica aquela memória que você achava que não tinha mais e por algum estímulo você lembrou daquilo. Às vezes um perfume, uma comida. Perfume ou uma música. Né? Então até mesmo na estimulação, a gente pode colocar tirar o estímulo visual, então a gente bota uma venda nos olhos, a gente coloca uma música clássica. Então tudo isso que vai interferir também nessa neuroplasticidade, nessa neuromodulação, na verdade. E como é que funciona esse tratamento com esse equipamentozinho aí? Comece explicando o que danado é isso. Então, esse equipamento aqui é o que há do mais novo na neuromodulação, que nós chamamos na estimulação transcraniana. Por que mais novo? Eles conseguiram compactar o aparelho desse tamanho. Pode ser que no futuro esteja o tamanho de um pendrive antigo, mas isso aqui era o tamanho de uma sala, por exemplo. Então eles conseguiram diminuir o aparelho, os eletrodos. Então hoje, praticamente, a gente consegue trabalhar com 2 eletrodos em 2 partes específicas do cérebro, dependendo da situação problema que o paciente vai trazer. E num deles a gente faz a estimulação e no outro a gente faz uma inibição. E esse conjunto, que é o que acontece com a gente fisiologicamente, faz com que aqueles sintomas diminuam naquele paciente. E dói? Não, não dói. Essa estimulação transcraniana contínua, esse nome contínuo, ele foi pesquisado e feito para trazer menos efeitos colaterais que o antigo, que era o pulsátil. Hoje em dia, o que a gente pode verificar nesses aparelhos em relação ao efeito colateral, talvez uma vermelhidão, talvez uma coceira no lugar, porque há um estímulo em relação a isso, mas nada mais do que isso. E quanto tempo dura essa estimulação? Uma sessão, ela dura em média 30 minutos. E quantas sessões são necessárias para se acabar com a queixa do paciente? Então, como eu disse, depende da queixa do paciente. Se é uma queixa de uma sequela de um AVC, se é um Alzheimer, que é uma doença degenerativa, se é uma depressão, ansiedade, um toque. Mas, em média, são 30 sessões. A gente já vê algum resultado. E que tipos de problemas são passíveis de tratamento por esse método? Olha, são diversos hoje em dia. Inclusive, semana passada saiu um comprovado em relação à chikungunya, aos efeitos colaterais da chikungunya,
Então, a gente tem trabalhos com as dores da fibromialgia, a gente tem em relação a sequelas de um AVC, em relação a problemas na fala de crianças, em relação à depressão, ansiedade. Então, há uma gama diversa que, infelizmente, nós estamos em acesso a esses problemas. A gente não sabe o que está acontecendo no nosso cérebro hoje em dia, então amanhã a gente já pode ter alguma coisa. Mas essas técnicas inovadoras elas estão vindo para diminuir ou até cessar esses problemas. Eu quero experimentar, André. Vamos lá. Bora? Vamos. Então, aqui no aparelho, como ele é muito compacto, né, você vê que tem um estimulador, que é o mais positivo, e o negativo, que vai inibir. Certo? E aqui no voltímetro você vê que vai de 0 a 5. Né? Então eu poderia fazer uma estimulação de 0 a 5, mas no ser humano a gente usa no máximo 4. E no seu caso que eu vou usar, vai ser no máximo 2. No meu caso, a gente vai tentar trazer aí uma melhoria na parte da Da ansiedade. ansiedade, isso. Aí eu vou avaliar quando eu colocar os eletrodos no local da sua cabeça, eu vou ver até quando o voltímetro está e tentar estabilizar isso. Certo? Vamos tentar então? Tem gente que dorme durante a sessão? Certeza. Isso cura insônia também? Cura. Trata, né? Pronto? É mais Tá um bom? pouquinho, né? Já quer ir embora, já quer sair já. Tem agora parecendo um negocinho assim. Não é uma formiguinha não, mas é um negócio aqui entrando em algum canto. Você aumentou a música para eu não ouvir o negócio queimando, né, na minha cabeça? Ouviu o negócio queimando? É, que vai que o negócio começou a fazer tss. É, coisa quando queima faz barulho, você não sabia não? Tá sentindo alguma coisa? Bem pouquinho. Um negocinho assim, parece formiga sem ser. Não é exatamente formiga. É difícil Não tem palavra relatar, pra definir, né? não. É. descrever, né? Ah, Mas não é aquele estímulo superficial, né? não. Não é como se estivesse na pele, arranhando a pele ou... Tá desconfortável a viseira, o quentinho da viseira? Não, nada. Tá ótimo, acho até que eu vou adotar isso. A estimação tá chegando a 2, que é o meu limite para esse. Então você vê que sozinho o cérebro vai sendo ativado, vai sendo estimulado e a corrente vai aumentando, conforme a sua individualidade. Ele aumenta sozinho? Vai aumentando sozinho. E aí, se ele ficasse muito excitado, eu diminuía, entendeu? Aí, como o objetivo agora é eu deixar em 2 microamperes, se o cérebro for continuar se estimulando mais, eu vou baixando, até deixar no 2 estável, entendeu? Aí são correntes elétricas São. que chegam a partes do cérebro para estimulação e... Das células das mesmo. células. Então, tem pessoas que, tipo, esses jogadores de videogame online, profissional, eles já usam isso durante o jogo para aumentar a performance dele. Ah, é? É. Nossa. Então, quando você bloqueia a parte visual com uma questão de térmica, e quando você bota a música, tem paciente que eu boto até o fone isolante acústico, né? Então, você tira toda a influência externa, até mesmo interna da pessoa. E a pessoa não consegue ficar pensando nos problemas, no que está afligindo, e fica tudo 100% na estimulação. Pronto? Pronto. Deixa eu desligar aqui. Pronto, André. Eu senti como se tivesse alguma coisa acontecendo aqui dos dois lados, mas não era desconfortável, não era doloroso, não causou incômodo algum.
Você falou que algumas pessoas sentem como se fosse beliscãozinho, choquinho. Umas agulhinhas. Umas agulhinhas. É difícil definir, mas não é desconfortável. É bem tranquilo, até porque eu acho que a máscara, a música deixam tudo assim mais quieto. Mais a questão visual e da música também é importante para isso, porque você não fica focada só no eletrodo, o paciente. Né? Então o paciente está quentinho aqui na rua, está a musiquinha tranquila. Então ele meio que esquece. Essa estimulação também tem essa função, entendeu? Mas tem pessoas que... É porque como a estimulação é dentro do encéfalo, então é uma coisa que geralmente ninguém nunca passou, então é difícil descrever mesmo. Mas é muito, muito tranquilo e eu acho que, como você está falando assim, dos benefícios, né, um tratamento sequenciado, nossa, me parece que vale bastante a pena. Bacana. Parabéns, amigo. Obrigado pela presença. Há sempre uma pergunta, por que é que atletas jovens, né, de alta performance, têm morte súbita, né? O que é que está por trás de tudo isso? Por trás de toda uma morte súbita, há um substrato patológico, há uma doença por trás. E que, na verdade, para aquele indivíduo, ela não foi descoberta por algum motivo, ou não foi indicado o exame adequado, ou passou-se despercebido, ou aquele exame que foi usado não foi capaz de detectar aquela patologia. Então, hoje, a cardiologia dispõe de avanços na genética, em que você pode solicitar um painel genético e investigar se aquele indivíduo possui uma tendência para, por exemplo, as principais causas de morte súbita, que é a miocardiopatia hipertrófica, as arritmias malignas. Então, se pode fazer um painel genético e detectar se existe algum substrato patológico naquela pessoa, naquele atleta, e só assim consegue-se evitar a possível morte súbita. Qualquer dúvida, procure o seu cardiologista. E vale sempre a pena reforçar, né? Fazer exames periodicamente é importantíssimo e os exames cardíacos ainda mais. No próximo bloco você vai ver o que está mudando na anestesia em 30 anos da Copaneste e ainda a dica da nutricionista para enfrentar o climatério sem tantos problemas. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Depois dos 40, 45 anos, é natural que haja uma queda hormonal em nós mulheres. É a chamada fase do climatério. Como conviver melhor com essas questões? Vamos ver nas dicas da nutricionista Karina Leles. Climatério é um período em que nós, mulheres, a gente já não produz o nosso hormônio, o hormônio feminino. E os estudos já mostram que eu vou ter um aumento de peso, um aumento de massa gorda. Então, a dica de ouro é a alimentação saudável. E o que é alimentação saudável? Descascar mais e desembalar menos. Não pode faltar na nossa rotina diária, com constância, frutas, verduras, legumes. Exercício físico. Ele é fundamental nessa fase da mulher. E cuidar do sono. Se o cocô já estiver bem, ótimo. Se não, também cuidar dessa alimentação ingerindo alimentos mais laxantes. A fibra é importante, a água é importante, as frutas como abacate, abacaxi, laranja com bagaço, mamão, ameixa, coco, tudo isso é fundamental. E aquele chazinho de amore, chazinho de camomila para combater esses sintomas desagradáveis dessa fase que toda mulher deve e pode fazer. Vai passar de uma forma tranquila. Anos de Cooperativa dos Anestesistas, a cooperativa que tem um trabalho de reunir os profissionais e oferecer, né, eles ao mercado de forma que tem ali
Trabalho para Todos, Dr. Vinícius Luiz, diretor-presidente. Quando se fala em anestesia, o que me vem à mente logo é aquele receio de que algo dê errado na cirurgia e a culpa seria do anestesista. Ainda tem muita gente com essa crença, com esse medo, com esse receio? Perfeito. Olá a todos, olá Michele, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre os 30 anos da cooperativa. Realmente existe esse receio dos pacientes com relação à anestesia, é um estigma que é carregado desde as gerações anteriores. E aí primeiro a gente tem que caracterizar 2 pontos. A medicina que a gente tinha antes, há 30 anos atrás, é totalmente diferente da medicina atual. Hoje nós temos inúmeros monitores que garantem a segurança do procedimento, juntamente com médicos muito bem qualificados. Antigamente a formação médica não tinha a qualidade, muitas vezes, que se tem hoje no sistema de formação, através das residências médicas, onde o anestesista passa pelo menos 3 anos de treinamento, juntamente com médicos muito bem qualificados. E o mercado, aqui em Natal especificamente, ele já seleciona os melhores profissionais. Cada cirurgião trabalha com anestesista ou alguns anestesistas próprios, selecionando os melhores para si. Então, a partir do momento que você tem uma equipe cirúrgica otimizada e um anestesista já selecionado por esses bons profissionais, é natural que você tenha uma assistência otimizada e a segurança do procedimento é essencial. Uma coisa que vem à cabeça é aonde a cooperativa entra nessa segurança. A cooperativa tem um processo de seleção e treinamento desses anestesistas que vêm à cidade a cada ano, muito rigoroso, e lancem eles ao mercado, ofertando uma possibilidade de assistência médica de altíssima qualidade e uma segurança que é realmente reconhecida no decorrer desses 30 anos. Você quase não escuta falar de anestesia na cidade. Isso é motivo de orgulho, é motivo de qualidade, é motivo de tranquilidade para quem utiliza um profissional nosso, e a anestesia acaba trabalhando nessa área de muito conhecimento, muita segurança, muita tecnologia, inovação, dia a dia, e a gente tem acompanhado isso de perto dentro do mercado. O senhor falou em alguns sistemas de acompanhamento, né? Algumas tecnologias que foram sendo implementadas na anestesia ao longo da história. Mas os medicamentos, os elementos usados ali, as substâncias usadas para anestesia também, elas evoluíram? Evoluíram, Michele. Realmente assim. Quando a gente pensa em anestesia, a gente tem toda uma evolução no sentido de medicações novas surgiram. Você pensar que medicações antigas demoravam às vezes minutos a fio para que fizessem efeito pleno, hoje são segundos. Tanto é que muitas vezes a gente fala para o paciente, conte até 10, e aí o paciente fala, eu só lembro contar até 4. Então, tamanha eficiência dessas medicações e o despertar muito mais tranquilo hoje. Um dos medos dos pacientes às vezes era, doutor, eu tenho medo de não acordar. Isso não existe mais hoje. Hoje os pacientes despertam depois de 10, 15 minutos da anestesia. O anestesista fica o tempo todo com o seu paciente ao lado, que é outra dúvida muito comum, se o anestesista vai embora, ele só faz ali o início, não, ele faz a manutenção toda e ele fica acompanhando você nesse término, nesses minutos após o término da cirurgia, para que tenha uma segurança no seu despertar e você retorne ao quarto de forma tranquila para os seus familiares e tenha uma recuperação otimizada, porque essas medicações elas também permanecem alguns minutos ou horas depois do procedimento. Então, esse anestesista adaptado, com alta qualidade, é que vai fazer com que o paciente fique nas primeiras horas ou no primeiro dia de pós-operatório sem dor, tranquilo, convivendo bem com sua família, comendo de forma sossegada. Isso tudo é uma qualidade que não tem preço. E qual a importância da consulta pré-cirúrgica? Perfeito. A consulta pré-cirúrgica ou pré-anestésica, ela deve ser feita com a maior antecedência possível. Claro que o ideal é que fosse talvez com 3 a 2 semanas, para também não distanciar demais da cirurgia, para o paciente poder lembrar das indicações. A importância é um aspecto de, primeiro, reduzir riscos, para a gente poder, um paciente que possa, por exemplo, ter medicações suspensas, elas possam ser suspensas em tempo hábil. O pacientes que têm alergia, a gente possa conhecer essas alergias e não utilizar as medicações durante o ato intraoperatório. A gente orientar não só o paciente, como os familiares para questões simples. Como é que vai ser esse internamento? Por onde que eu vou passar? Qual o tempo de jejum que eu fico? Posso tomar água? Hoje em dia, por exemplo, os pacientes não precisam mais ficar 12 horas de jejum. 8 horas de jejum para alimentos sólidos é o suficiente e pode tomar água em alguns procedimentos até 2 horas antes do procedimento. Então, que é a medicina moderna, então não precisa mais ficar passando nem sério muitas vezes, é permitido até, junto com a água, tomar gelatina. Então essa individualização de cada caso,
essa necessidade para cirurgias maiores fazer reserva de sangue, de UTI, ela é administrada de forma pré-cirúrgica, pré-operatória, com o anestesista e o cirurgião trabalhando em conjunto, e por isso que essa equipe é tão importante. Imagina que você estivesse no plantão, você não conseguiria falar com esse paciente de forma antecipada, não conseguiria antecipar a necessidade de UTI, não conseguiria otimizar o paciente, ver que ele tem uma anemia e precisar já reservar a bolsa de sangue com antecedência. Isso tudo a gente só consegue fazer de uma forma, se antecipando a cirurgia e trabalhando de maneira uníssona com o cirurgião. Agora, com que frequência esse tipo de consulta é feita? Eu não sei se isso é algo mais recente, mas eu, assim, nos meus partos eu não lembro de ter feito, até porque, assim, acho que 2 deles tiveram que ser, assim, realmente de emergência, mas assim, com que frequência esse tipo de consulta é realizada? A ideia dessas consultas pré-anestésicas é que ela seja feita antes de todos os procedimentos cirúrgicos. A frequência tem que ser 100% ideal. O que acontece muitas vezes é que algumas equipes optam por fazer essa avaliação do paciente já com o paciente internado. E aí a gente às vezes não dá tempo de fazer algumas coisas. No seu caso, como você é uma paciente já saudável, é um procedimento de cesárea, é um procedimento que é um risco menor. Tem risco? Tem. Por isso que é importante para a gente avaliar com a máxima antecedência. Por exemplo, pega uma paciente que tem algum problema do coração ou algum problema de coagulação, que a gente precisa usar uma medicação específica para melhorar a coagulação do sangue. A gente só sabendo na hora, talvez não desse tempo de buscar medicação específica, porque tem medicações que não tem no hospital, tem medicações que ficam no Hemonorte, por exemplo. Então, a gente teria que trazer isso. E daí a importância da mudança da cultura, como você bem mencionou, antigamente não tinha sido feito tanto, e hoje está se fazendo em larga escala, para que a gente traga essa qualidade para os nossos pacientes. Dá até mais tranquilidade, segurança a tudo, né? Mudando um pouquinho o viés aqui da conversa, porque nem só de anestesia vive a Copanest, vocês também oferecem cursos também muito interessantes na parte do engasgo, do desengasgo, né? Vou pedir a Camila aqui que traga o nosso manequim. Como são feitos esses cursos, por que a Copanest abraça essa causa? Desde 2022, não é isso? Mais de 240 pessoas já foram formadas de lá para cá, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, doutor Vinícius. Esse curso, que é uma das ações que a cooperativa tem como responsabilidade, princípio dentro do cooperativismo, que é a nossa responsabilidade social e o retorno à comunidade, faz parte de um projeto maior de várias ações, não só com o curso, como a gente também ajuda instituições como a Juvinho Barreto com os idosos, faz campanha de doação de sangue, mas esse curso específico é um curso que é uma marca junto da cooperativa e da Sociedade Brasileira de Anestesia, que a gente ensina a ressuscitação cardiopulmonar, o paciente tem uma parada cardíaca e ele aprende as manobras, bem como questão de engasgo, como você muito bem colocou, Michele. A gente tem um número muito grande de engasgos no Brasil, normalmente 80% desses casos ocorrem próximo a algum familiar. Quando a gente fala de engasgo, a gente fala de uma obstrução da via aérea, da respiração. Você para de respirar, seja no adulto ou seja na criança. É natural que a gente tenha poucos segundos antes de desmaiar e ter uma parada cardíaca. Então é necessário o atendimento imediato. Não dá tempo de chamar a ambulância, muitas vezes não dá tempo nem de você chamar outra pessoa. Você tem que saber fazer. No caso da criança, para exemplificar, aqui a gente tem um bebê, em geral são crianças menores que 1 ano, a gente poderia estar apoiando o occipito da criança, apoia a criança no seu antebraço, coloca ela em declive, descendo aqui, em diagonal, tá? E aí a gente pode começar as manobras. As manobras elas podem ser compostas por 2 etapas, tanto ela com a barriguinha para cima, quanto ela com a barriguinha para baixo. Na hora de virar, a gente segura o queixinho da criança e apoia ela no braço do outro lado. E aí, abaixando a criança, a gente vai fazer 5 manobras de tapotagem. A mãozinha aberta, com um pouco de vigor, não tanto, que a criança é frágil, né? 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente a criança se engasga com o quê? Normalmente até com leite, né? Que é um líquido. Por isso que a gente coloca para baixo para escoar o líquido. Deu 5 pancadinhas, não saiu nada, você vira o rostinho dela, vira a criança para cima e faz 5 vezes aqui na altura do abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui. Dá uma olhada na boca e assim vai seguindo as manobras, tá? No curso a gente ensina direitinho o local que aperta, como é feita a sequência depois daqui, e para o adulto a gente tem aquela manobra que vai por trás do adulto. A criança não é adulto, mas só para mostrar para vocês, a gente iria por trás do adulto, apertaria na altura do estômago, 1, 2, 3, 4, 5, que é a manobra de Heimlich, para ele cuspir. Normalmente o adulto se engasga com um pedaço de carne. Para você que está me vendo agora,
é importante você ter ideia que a manobra, a sinalização internacional do engasgo são as duas mãos no pescoço. Você fez esse sinal de duas mãos no pescoço, você acaba acionando, dizendo, tá, que você está engasgado. Por que isso? Quando você engasga, você para de falar. Você não consegue falar. Então é necessário que você sinalize e aí a outra pessoa vai por trás de você, provavelmente aperta você e salva a sua vida. Excelente. Quem quiser então fazer o curso ou quiser que a Copanest forneça o curso, como deve proceder? Perfeito, Michele. O curso é gratuito, ele é direcionado para pessoas que não têm formação de saúde, pessoas leigas realmente. Entre em contato, por favor, com @copanestrn no Instagram ou pode adentrar no site www.copanestrn.com.br. Lá a gente tem o nosso e-mail, tem um contato telefônico pelo WhatsApp, que também pode entrar em contato conosco e pedir para a gente agendar uma turma, para que a gente faça de repente numa escola, numa instituição maior, num hospital, numa clínica, ou um local de grande movimentação que a gente consiga ajudar bastante pessoas. Excelente. Pois muito obrigada e parabéns pelos 30 anos. Obrigado. Parabéns à Copanest pelos 30 anos e pelos trabalhos realizados em prol da educação de todos nós. Saúde e Companhia vai ficando por aqui. Lembrando que você pode e deve interagir com a gente no @Saúde e Cia na TV, que é o nosso Instagram. Mande sua sugestão, sua dica, sua crítica. A gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana. Lembrando que eu tô aqui numa galeria, a Galeria do Complexo Iguales. E sabe por quê? Vai ficar esperando o próximo programa, uma entrevista pra lá de especial. Te espero, hein? Semana que vem o Saúde e Companhia vai trazer para você mais assuntos muito importantes para melhorar nossa qualidade de vida. Bora viver mais e melhor com a dica da Nutri sobre a conservação dos alimentos na geladeira? A cirurgiã vascular, doutora Regina Florencio, fala pra gente a respeito dos tratamentos para varizes. Que tal um circuito para substituir o treino de força na academia? E para alegrar a vida com diversão e arte, você vai acompanhar um bate-papo inspirador com meu grande amigo, jornalista, pintor, empresário, Cristiano Félix. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.